E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre colisões. Na verdade, a questão fala sobre uma explosão, só que explosão ela está dentro do estudo de colisões na física, tá? E a questão diz o seguinte: na situação do esquema seguinte, um míssil move-se no sentido do eixo OX com velocidade VO de módulo 40 metros por segundo. Em dado instante, ele explode, fragmentando-se em três partes A, B e C de massas M, 2M e 2M, respectivamente. Temos a figura e continua ali embaixo, então, a questão. Sabendo que imediatamente após a explosão, as velocidades das partes B e C valem, né? As duas são iguais a 110 metros por segundo, determine as características da velocidade vetorial da parte A, levando em conta o referencial ali XY que ele me dá no cantinho. Ele manda eu considerar o cosseno de 60 como 0,5, tá? Bom, vamos pegar então e assinalar algumas coisas nessa figura aí para a gente entender. Primeiro, a gente sabe que o míssil ele está inteiro e que a velocidade desse míssil, né, a questão me dá antes da explosão, é uma velocidade de 40 metros por segundo. E a massa da parte A, né, a parte A seria essa aqui de trás, ó, a massa da parte A é M, da parte B e da parte C é 2M's, né, 2M aqui e 2M aqui. Eu botei minúsculo, ali na questão é maiúsculo, mas não faz diferença porque a relação é a mesma. Então o que a gente consegue entender, tá? A gente consegue entender que a quantidade de movimento do míssil, antes dele explodir, né, quantidade de movimento do míssil antes dele explodir, lembra que quantidade de movimento é o produto da massa com a velocidade do corpo, né? Massa vezes velocidade, então é o que a gente precisa. A massa total, se tu olhar ali com atenção, a massa total desse míssil então é 5M, porque é M mais 2M mais 2M, então dá 5M, vezes a velocidade de 40. Só, mas o que é o M? O M é o M, deixa ali que ele vai acabar sumindo depois. Então a gente sabe que a quantidade de movimento do míssil antes da colisão equivale ali a 200M, né? Isso seria a quantidade de movimento do míssil antes da explosão, né? Não colisão, antes da explosão. E essa quantidade de movimento ela tem que se manter. Esse é o segredo, essa é a jogada, né? Quando a gente tem uma explosão, assim como numa colisão, a quantidade de movimento do sistema ela se conserva. A quantidade de movimento do meu sistema vai se manter constante. E por causa disso, né, o fato da quantidade de movimento se manter constante, a gente pode escrever então a seguinte relação: a quantidade de movimento do sistema antes da colisão ou da explosão, do que tu estiver estudando, tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. E eu já sei que antes, o valor é esse aqui, né? Isso aqui seria o valor antes, porque eu calculei para o míssil inteiro ainda, né? Esse valor tem que ser o mesmo até o final. E digo mais, né? Esse valor ele tem que ser para o mesmo lado da velocidade. Então ele tem que ser um vetor horizontal apontando para a direita. Beleza. Agora a gente vê que após a explosão, o míssil ele se divide em pequenos pedaços, né? Como a questão mesmo me dá, os valores ali M, 2M, né, e tudo mais. E esses pedaços cada um para um lado. Se eu fosse calcular a quantidade de movimento separadamente de cada um, né, ficaria assim, ó. A do B seria a massa do B, que a questão me dá como 2M's, e a velocidade do B, que a questão me diz que é 110. Então ficaria 2M vezes 110, que daria uma quantidade de movimento de 220M. A do C ficaria o equivalente a mesma coisa que o B, né? 2M porque é a mesma massa e a mesma velocidade, 110. Então vai acabar dando a mesma quantidade de movimento, que é 220M. E a quantidade de movimento do A, na verdade eu não sei, porque eu não sei para onde qual é a velocidade que ele está, né? E não sei nem para onde ele vai ir. Mas eu sei que se eu fosse calcular, seria o quê? Seria a velocidade do A vezes a massa do A. A massa do A eu sei que é M, e a velocidade do A é o que eu quero descobrir. Então eu tenho aqui a quantidade de movimento dos três. Beleza? Beleza. Sorry, então é só eu igualar, dizer que a 200M é igual à soma dos três e deu? Não. Aí que está o problema da questão. O que acontece? Como a gente está analisando aqui quantidade de movimento, a gente tem que ter uma noção de que essa relação é vetorial. E aí que o B
ele tem o seu vetor indo para lá, ó. O seu vetor indo para lá. Então eu não posso simplesmente fazer uma soma, né, algébrica A mais B mais C, sendo que os vetores eles têm direções diferentes e sentidos diferentes. Então o que a gente vai ter que fazer antes de aplicar ali a conservação, é fazer uma decomposição dos vetores. E aí que às vezes o aluno não gosta muito, mas é o seguinte, ó. Então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui está o vetor quantidade de movimento do B, tá? Do B. O que a gente tem que pensar? Que esse vetor quantidade de movimento do B, ele vai se dividir numa componente horizontal, que a gente vai chamar de QX, e numa componente vertical, que a gente vai chamar de QY, tá? QXB e QYB. Certo? Certo. Agora, pensa a mesma coisa para o C, tá? O C, ele tem o quê? Ó, ele tem a quantidade de movimento dele aqui, que foi o que a gente calculou, aquele 220m, mas a gente vai decompor, mesma coisa, ó, numa componente vertical e numa horizontal, né? A horizontal aqui, que a gente chama de QX também, só que seria o QX do C, e numa vertical que a gente vai chamar de QY também. O detalhe aqui que eu não vou me preocupar muito em chamar de B ou de C, é que como o B e o C eles são iguais em tudo, inclusive no ângulo ali que é 60, as componentes vão ser todas iguais. Então o QY pro C vai ser igual ao QY do B. E o QX do C vai ser igual ao QX do B. Então o que a gente pode se ligar aqui, ó, já de cara? Essa componente aqui vertical do B vai anular essa componente vertical do C. Por quê? Porque elas são iguais, como a situação é toda simétrica, né, em valores e ângulos, elas são iguais, uma para cima e uma para baixo, são vetores que vão se anular. E essas duas componentes aqui, ó, elas vão acabar se somando, porque as duas estão para a direita, tá? Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente somar as duas, né, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos primeiro fazer a decomposição, né? Fazer a decomposição desses vetores. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se tu analisar com atenção, tu vai ver que o B, vou pegar o B para a gente calcular, ele forma um triângulo assim, ó. Deve ter percebido ali que eu formei um triângulo, mais ou menos de propósito ali. Então por que ele forma por que eu formei esse triângulo? Para poder fazer a decomposição usando o ângulo. Nesse triângulo a gente sabe que aqui, ó, é a componente X, que é o que eu quero, e aqui seria a quantidade de movimento B, que a gente calculou ali como sendo 220m. E o ângulo entre esses dois a gente tem ali no desenho que é 60 graus. Aí o que tu sabe, né? Tu sabe que esse cara aqui, ó, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60. E a gente sabe que cateto adjacente se relaciona com a hipotenusa através do cosseno, por isso que a questão me deu cosseno aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo seria o cosseno de 60, o cateto adjacente no caso aqui é o QX, que é o que eu preciso para fazer a relação, e a hipotenusa no caso é o QB. Aí eu passo o QB para o outro lado, então vai ficar assim, QB vezes o cosseno de 60, que dá 0,5, igual a QX. Aí eu consigo encontrar QX. Quanto é que vale QB? QB vale 220m, né? Então vai ficar 220m vezes 0,5 igual a QX. E aí para terminar o QX, então ele vale 220 vezes 0,5. Aí 220 vezes 0,5 é só tu pensar o seguinte, toda vez que tu multiplica um número por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então vai acabar dando 110. 220 por 0,5 vezes 0,5 é a mesma coisa que o 220 dividido por 2. E isso é a quantidade de movimento da componente X do B. Como o B e o C eles têm a mesma componente, a gente pode dizer que tanto a componente X do B quanto a componente X do C vão valer 110m, tá? Para a gente poder fazer a relação. E agora a gente vai então terminar essa questão conforme a gente estava fazendo. O que a gente vai dizer? Ó? A quantidade de movimento antes tem que ser igual a depois.
O que eu tenho antes, professor? Antes, eu tenho uma quantidade de movimento de 200 m. Lembra lá no início, né, que a gente calculou aqui, ó, 200 m. Depois da colisão, depois da colisão, eu tenho a quantidade de movimento do A, que vale VAM, né? Vou botar aqui MVA, na verdade. Eu tenho a quantidade de movimento do B, que vale 110, e a do C, que vale 110. Eu já vou fazer o seguinte, como a gente já tinha definido aqui, ó, as duas vão ficar juntas, né? Então a quantidade de movimento dos dois juntos vai ser o dobro disso, né? A quantidade de movimento do A, do B, do BX, mais a quantidade de movimento do CX, já vou botar aqui, ó, o dobro, né? 220 m, porque é só somar os dois valores ali que são iguais. Então vai ficar assim, ó, 220 m. Agora tu percebe que todos os termos dessa soma tem m, né? Então por isso que eu não me importei muito com m, eu cortei o m, posso cortar o m agora. E aí o que sobrou? Sobrou o seguinte, ó, 200 é igual a VA mais 220. Passo 220 para o outro lado, então fica 200 menos 220, VA. E aí fazendo essa conta, tu vai ter o equivalente aí a menos 20 metros por segundo. Esse vai ser o valorzinho de VA e esse é o valor da nossa resposta. Olhando as alternativas ali, a gente fica com a resposta da alternativa A, que seria a resposta então para essa questão, beleza? Pessoal, essa questão é uma questão um pouquinho complicada mesmo, tá? Então o ideal seria tu rever esse vídeo várias vezes para entender com detalhe tudo que eu fiz. Eu tentei fazer o mais mastigadinho possível para que todo mundo entenda essa questão. Um detalhe só para finalizar é o seguinte: o sinal negativo, o que ele indica para mim? Ele indica que dentro do sistema das coordenadas, esse corpo ele está indo para o lado contrário, né? Ele está voltando, então na explosão a parte A ela vai para a esquerda, só para te entender o porquê do sinal negativo, tá? Mas era isso, então a resposta dessa questão fica a alternativa A. Espero que tu tenha entendido, espero que tu tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, fique ligado aí nas próximas resoluções, era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!